tudo bem? Então, o que fazer quando o meu filho de 7 anos está muito distraído na escola? O que a gente precisa se atentar e como é que a gente pode ajudar, né? Então, a primeira coisa é que a gente vai pensar em vários ambientes, não só na escola. Então, primeiro entender se essa criança é distraída o tempo todo ou se ela é distraída em ambientes específicos. Então, tem crianças que vão ser distraídas apenas na escola, mas em casa vai tudo bem, com os amigos vai tudo bem. Enquanto outras crianças têm um comportamento mais distraído em todos os ambientes, são muito ativas, muito hiperativas, né? Então, a gente precisa determinar isso para a gente pensar se essa criança tem alguma questão em que eu como médica, né, vou precisar tratar, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou se é uma questão mais ambiental, tá? E eu vou dizer aqui, né, que o ambiente também pode estar associado mesmo em crianças que têm um TDAH, tá? Então, por isso que pensar no que fazer vai fazer sentido para qualquer criança, tá bom? Então, pensando assim, nos dois ambientes principais que a criança convive, na escola, o que a gente precisa fazer? Entender como é que está essa criança lá na escola em relação a como ela convive com o ambiente escolar, como têm sido as atividades propostas para ela, se essa criança está interessada nas atividades, se ela gosta de ir para essa escola, como é a relação dessa criança com as outras crianças dessa escola também, como é essa relação da criança com os professores da escola, porque tudo isso vai fazer com que a criança se interesse mais ou menos pelos assuntos lá dentro da escola. E o que a gente mais quer é que a criança goste de estar nesse ambiente em que ela vai passar tanto tempo da vidinha dela, tá? Então, é legal fazer uma conversa com a escola, para entender o que a escola está percebendo, o que o professor está percebendo lá com essa criança. E o segundo lugar, então, que a gente vai pensar é dentro de casa. O que a gente, como pai, pode fazer, então, para ajudar e para observar dentro de casa, tá? Primeira coisa é lembrar das telas, evitar que essa criança fique muito tempo frente a uma tela. E aí na tela a gente pensa tanto em celular, em jogos, em vídeos do YouTube, em vídeos de Netflix ou outros streams. E por que a gente se preocupa tanto com isso, né? Porque quando a gente fica vendo um vídeo atrás do outro, a gente vai dizendo, vai ensinando o nosso cérebro, né, que é assim que funciona, e a gente começa a ter um tempo de atenção reduzido, a gente vai reduzindo o tempo que a gente consegue ficar frente ao mesmo assunto. Hoje, cada vez mais, os vídeos são mais curtos, são mais rápidos, a gente tem que fazer isso até para conseguir público, né, para as pessoas poderem ver a gente. Então, essas crianças que vão sendo expostas a esses vídeos muito rapidinhos, muito curtinhos, elas param de ter essa capacidade de conseguir entender um vídeo maior, de conseguir compreender uma história mais longa, uma coisa mais complexa, porque elas foram meio que treinadas mesmo a ver essa coisa mais rápida, mais dinâmica, tá? A gente evita vídeos muito coloridos, com muitos estímulos, então a gente pensa mais em vídeos mais tranquilos, mais calmos, pessoas falando pode ajudar também, né? E claro, a gente toma muito cuidado com qual conteúdo essa criança está acessando, tá? Os jogos também, de preferência jogos quando a criança está jogando, jogo eletrônico, jogos que tragam alguma coisa, que façam com que a criança tenha que pensar, puzzles, resolver algum enigma, algo nesse sentido. Jogos que tenham uma história que está sendo contada e não apenas só, né, vai matando, vai passando pelas fases, tá? Algo sem sentido assim. E além disso, algumas atividades que podem ajudar essa criança a treinar mesmo essa concentração. As principais atividades são atividades, por exemplo, de quebra-cabeça, em que a criança ela tem um objetivo a cumprir, ela tem que sentar, tem que pegar as pecinhas e tem que conseguir montar esse quebra-cabeça. E a gente pode começar com quebra-cabeças pequenininhos e a gente vai aumentando o número de peças. Isso vai fazendo com que a criança precise treinar essa habilidade de ficar sentadinha e fazer uma tarefa, mas de uma forma mais lúdica, que não é ouvindo o professor falar, que não é tendo que fazer uma lição, tá? Outra forma legal e que também é lúdica de treinar essa concentração é a leitura. Então, se essa criança de 7 anos já está começando a aprender a ler, brincar com ela de reconhecer as vogais, tudo mais pode ajudar, e a gente mesmo ler com a criança. Então é um momento em que a criança para e ouve uma história, ela não está sendo estimulada de outras formas, ela só está ouvindo a história. E aí a gente pode brincar com essa criança, a gente conta uma história mais curta e a gente pergunta para essa criança
o que ela entendeu daquela história, se tem alguma coisa que fez mais sentido, para que a gente vá estimulando ela a realmente ouvir e prestar essa atenção na gente. E além disso, tem também os jogos de tabuleiro, que eu acho muito legais, também são formas legais de estimular essa concentração. Existem vários jogos, inclusive para a idade muito pequena, aí 5, 6, 7 anos, né? E em que a criança, de novo, vai ter que sentar, vai ter um objetivo a ser cumprido, ela vai querer ganhar, ela vai querer brincar, né? Mas ela vai precisar realmente se concentrar no que está acontecendo durante aquele jogo, tá? Tem outras técnicas que a gente pode usar e principalmente se essa falta de concentração, esse ser distraído é algo que está atrapalhando muito a vida dessa criança, tanto na escola quanto fora dela, vale a pena procurar atendimento. Pediatras podem fazer uma avaliação inicial, mas a gente tem outros profissionais que também conseguem fazer essa avaliação, principalmente essa orientação. Pedagogos, psicopedagogos, conseguem fazer isso de uma forma muito legal que pode ajudar, tá bom?